Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, oraculista do canal Oráculo 7 Chaves. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui na nossa primeira playlist de vídeos, né? E eu vou estar falando muito sobre pós-consulta nesse vídeo e nos outros da playlist. Tá curioso para saber o que é? Antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder as novidades do canal. Assiste o vídeo até o final, deixe seu like, comente no vídeo e compartilhe com pessoas que você acredita que possam ter interesse, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo: pós-consulta e espiritualidade. Igor, o que é pós-consulta? Né? A gente que é oraculista, muitas vezes a gente trabalha a gente dá a consulta, onde muitas pessoas vêm trazer suas dúvidas, seus questionamentos, né? A gente analisa a vida da pessoa com calma em alguns fatores, né? Existem muitas vezes que uma consulta ela basta para resolver alguns problemas, sanar algumas dúvidas, e muitas vezes a consulta não é o suficiente e ela precisa de um tratamento, algum tipo de trabalho pós-consulta, né? Pode ser em questões de vida afetiva, de vida financeira, da saúde física, né? Questões espirituais. Existem diversas áreas que a gente trabalha durante uma consulta, que muitas vezes a consulta em si vai resolver, e tem vezes que a consulta em si vai ser só um início, um pontapé, né? Então a gente vai falar um pouco sobre pós-consulta para pessoas com problemas espirituais, o que é espiritualidade, como é que a gente trabalha isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem um quadripé, né? É igual a mesa aqui que eu trabalho, que tem 4 pés na nossa vida, né? Que é a vida familiar, a vida afetiva, a vida financeira e a vida espiritual, né? Tem a questão dos amigos, né? A questão de viagens, mas o quarteto básico da nossa vida são esses 4 pontos, ok? E muitas vezes, né, a gente sempre trabalha alguns, e dependendo do momento de vida que a gente está, a gente não vai trabalhar tanto um ou outro nesse quarteto, né? Muitas vezes a gente está uma boa vida afetiva, a gente está trabalhando bastante, a gente está dando muito tempo para a família, então não sobra muito tempo espiritual. Ou às vezes a gente está desempregado, então a gente está indo muito trabalhando espiritual, a vida afetiva e a vida familiar, né, e não está trabalhando. Então cada caso é um caso, né? E enfim, hoje eu vou falar um pouco algumas dicas de como trabalhar o lado espiritual, uma vez que na sua consulta mostrou que existe uma carência no lado espiritual, tá bom? É muito comum que muitas pessoas venham até um oráculo, né? Porque alguns problemas estão surgindo na vida dessa pessoa, né? E muitas vezes as pessoas não estão bem com elas mesmas, não estão em paz, estão tendo algum tipo de problema. E como eu falei, é a ausência de atenção em um desses 4 segmentos básicos, né? Ou porque tá trabalhando, tá indo na igreja, no centro espírita, no terreiro de umbanda, né? Seja lá qual for o seu caso, né? Tá trabalhando, tá bem com a família, mas não tá muito bem porque tá sozinho há muito tempo, tá querendo alguém, né? Enfim, alguma carência nesses 4 setores. Eu já vou falar um pouco sobre a carência espiritual e como trabalhar ela, né? Eu entendo que muitas pessoas têm um certo medo, um certo receio de trabalhar o lado espiritual, porque quando a gente fala em espiritualidade, uma das coisas que vem muito à mente das pessoas é uma ideia, uma questão de cobrança, né? O espiritual cobra, exige compromisso, né? E se não houver esse compromisso, essa cobrança, há uma cobrança e a gente vai ter castigo divino, vai ter problemas na nossa vida. E calma, gente, não é assim. A gente vai desconstruir um pouco isso no vídeo de hoje, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que é espiritual, o que é espiritualidade. Gente, a espiritualidade é uma coisa fantástica, né? É a nossa conexão com o divino, de uma certa forma, no modo geral, uma resposta bem genérica. E a gente trabalha isso de diversas formas, sabe? A gente pode trabalhar a conexão com o divino de uma forma externa, eu com Deus através de algo que está fora de mim, seja apreciando a natureza, seja através de uma obra de caridade, entendendo Deus num irmão, seja de uma forma interna, sabe? Reconhecendo que Deus está em mim, que meu corpo é algo sagrado, né? Sabendo me escutar e me entender como uma casa, uma morada de Deus, né? Uma criação de Deus, né?
Então a espiritualidade é todo esse contato que a gente tem. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com a espiritualidade é a flexibilidade e a vontade que a espiritualidade tem de trabalhar com a gente, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você, kardecista ou umbandista, né? Eu jogo mais para esse lado porque é um lado mais da minha realidade. Então é um lado que eu vou puxar sempre mais, porque é onde eu posso falar, onde eu tenho compreensão e vivência, né? E aí você faz o famoso evangelho do lar, né? É o momento que você pega o evangelho ali de Allan Kardec, você pega uma passagem, você faz o ritual do evangelho do lar, né? Você pega um dia da semana, um horário reservado para ler aquela passagem do evangelho, refletir, né? Você tem um pequeno ritual que é uma oração para iniciar, né? Você pede para os seus guias, para os seus mentores, né, te auxiliar naquela reflexão, né? Muitas vezes vão ter ali outros irmãos, outros espíritos que estão precisando ouvir aquela palavra, né? Então os guias e mentores vão estar trazendo, né, espíritos que estão precisando daquela doutrina que você vai fazer. Se você fala todo domingo às 17 horas, 5 da tarde, né, vou fazer o evangelho do lar, toda uma espiritualidade vai trabalhar para que aquilo flua sempre domingo, 17 horas. Se um dia você mudar, falar, poxa, não posso mais, a partir de semana que vem vai ter que ser domingo às 19 horas, né, às 7 da noite. Toda a espiritualidade ela vai se transformar, se mudar para fazer aquilo naquele outro horário, porque é muito interessante, é muito um sinal do amor de Deus, sabe, em todas essas manifestações pra gente, essa vontade dele de se comunicar e se ligar com a gente, né? Então todo aquele ritual, né, aquela luz, aquele momento mágico que acontecia domingo às 5 da tarde, vai passar a acontecer domingo às 7 da tarde sem nenhum problema, não vai haver um desmerecimento, vamos dizer assim, né? Não vai deixar de funcionar só porque você mudou, né? Muitas vezes a espiritualidade ela segue normas humanas, que a espiritualidade tem muita vontade de estar em contato com a gente humano, entendeu? Esse é um dos recados principais do vídeo, é uma coisa que eu amo, essa flexibilidade, essa vontade que a espiritualidade tem de se comunicar com a gente. Não pense que é só a gente que se comunica com a espiritualidade. A espiritualidade também se comunica com a gente através de diversas formas. Aí já é o tema para outro vídeo. Enfim. E aí, né, muitas vezes quando a gente fala, poxa, você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Existem dois casos um pouco mais básicos. Pessoas que às vezes eram de um centro, eram do budismo, do kardecismo, do catolicismo, frequentavam esses lugares, se sentiam bem, se sentiam acolhidos, por alguma razão pararam de frequentar, né? E aí começou a acontecer os estresses, a correria do dia a dia, né? E aí fala, poxa, eu tô muito estressado, não sei o que eu faço? E às vezes a carta vem, e às vezes as cartas falam, trabalhe a sua espiritualidade, né? Às vezes só de você estar lá naquele grupo de oração da igreja, né? Naquele momento de meditação no budismo, né? Numa meditação ali do evangelho no centro kardecista, ou seja lá qual for a sua espiritualidade, aquilo já te faz um bem interno, já te faz você se sente bem, se sente acolhido, se sente conectado, e aquilo te renova muitas vezes as suas energias para você lidar com várias questões do dia a dia, né? Esse é um caso. Muitas vezes pessoas que trabalharam durante um tempo encerraram, precisam voltar para reequilibrar algumas coisas. Até porque esse momento de espiritualidade, quando ele ocorre de uma forma coletiva, é o lugar e o momento de você expressar muitas coisas, às vezes botar para fora algumas coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal, né? Uma energia ali que está na sua vida pessoal, ou seja, um desgaste no relacionamento, no trabalho, e você coloca para fora, né? Você descarrega aquela energia, né? Esse é um dos casos. E outros casos da espiritualidade, né? Que as pessoas muitas vezes têm medo. Vem aqui uma carta que pede que você trabalhe a sua espiritualidade. As pessoas acham que, poxa, vou ter que ir para um terreiro, vou ter que ir para um centro espírita, para uma igreja, me comprometer com um grupo, e não, como eu falei. Espiritualidade é toda a conexão que você tem com o divino, né? É tudo a conexão que você tem com o divino que te faz bem. Se te faz mal, não é espiritualidade. Já vou te adiantando, tá? Então, às vezes, a espiritualidade é um momento de lazer que você tem consigo mesmo. Pode parecer bobo, mas é um exemplo que eu acredito muito. Se te faz bem todo dia de manhã você acordar e pedalar na rua, né? É um momento que você se sente bem, né? Você vai pedalar, você coloca o seu fone de ouvido, você se conecta com você mesmo. Querendo ou não, de uma certa forma, é uma conexão com a espiritualidade, sabe? Eu acredito muito nisso, uma conexão
com a espiritualidade interna. É o momento que aquela música que você está escutando vai falar por você, é o momento que você vai relaxar, você vai botar os seus problemas para fora de alguma forma, né? Ah, poxa, eu gostava de toda segunda, quarta, sexta fazer minha aula de yoga porque me fazia bem. A gente se cuidar é uma forma de trabalhar a espiritualidade, embora às vezes não pareça, né? Como a gente fala, né? Os rituais de lei, né? Sagrados. Ah, toda semana eu faço isso, sabe? Todo dia tal, horário tal, eu faço isso. Se é um hábito que é saudável para você, que te ajuda, obviamente que a gente não pode falar muito, tem que tomar cuidado com algumas questões de vício, sabe? Ah, todo dia eu bebo, né? É uma espiritualidade? Não, não é. É uma questão que a espiritualidade ela vai trazer a saúde mental, física, emocional e espiritual, né? Então, como eu falei, fazer um exercício, fazer uma yoga. Poxa, todo dia eu gostava de... Toda terça-feira eu gosto de fazer um prato tal de comida aqui em casa, uma comida que eu gosto de preparar, eu me conecto comigo mesmo, é o momento que eu me desligo de muita coisa e me ligo em mim mesmo. Tudo isso são formas de trabalhar na espiritualidade e que muitas vezes são coisas que carecem, né? Existe uma carência muitas vezes nesse âmbito, por isso que sobrecarrega algumas outras coisas, entendeu? Isso que eu quero falar um pouco sobre quando a gente fala de trabalhar mais a espiritualidade, que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu sou suspeito para falar porque, como eu já falei, né? Eu sou frequentador de terreiro, então, dentro do meu lugar de fala, nas minhas vivências, quando eu posso, eu falo, poxa, experimenta conhecer um terreiro, né? Vai na Umbanda para conhecer, vai no centro kardecista. Não estou tirando mérito de uma igreja católica, pentecostal, de um templo budista. Se é um lugar que a pessoa se sente bem, se é um lugar que ela sente que vai se conectar com Deus de uma forma interna ou externa, ela vai, sabe? Não tem problema nenhum, não existe melhor ou pior, isso tudo muito individual, né? Enfim, a gente já falou um pouco do que é cuidar da espiritualidade, e agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como se conectar com a espiritualidade, né? Seja de uma forma interna ou externa. Bom, através de incensos, né? Eu tenho aqui no meu saquinho esse incenso que eu amo, eu acho maravilhoso, é um incenso artesanal de palo santo. Palo santo é uma madeira sagrada, muito usada em rituais indígenas, né? Então é o momento de você refletir, fazer uma meditação yoga. Você acende um incenso, né? Acaba sendo um ritual, né? Que vai te ajudar a meditar sobre algumas questões da vida, né? Chás de ervas também trabalham muita espiritualidade, dependendo do chá e da erva que você toma, né? Que no momento que você pausa tudo, na correria do dia a dia você se conecta. Para quem gosta muito de pedra, de cristal, de trabalhar mais a espiritualidade de uma forma mais direta, né? Falando de guias, mentores, né? A gente tem aqui uma ponta de ametista, é uma das minhas pedras favoritas, se não a minha pedra favorita, né? Aqui eu tenho uma bola de ametista também, essa pedra roxa, né? É uma pedra que não só transmuta energias, mas é uma pedra que te conecta muito com a espiritualidade, né? Essa aqui de uma forma especial, porque é a ponta, né? A ponta, ela sempre canaliza as energias, né? Então, você vai fazer uma meditação, um yoga, você acende um incenso, você pega uma ponta de ametista, não precisa ser desse tamanho, sabe? Pode ser o tamanho que der pra você comprar, né? São ferramentas que te ajudam a se conectar com essa espiritualidade, né? Botar uma música, às vezes, um pouco mais clássica, uma música meditativa. Mas, como eu falei, gente, espiritualidade é uma coisa muito pessoal. Espiritualidade, né, ao meu ver, é o momento em que você se desliga tudo e você se conecta com você mesmo. E existem diversas formas de você fazer isso, como eu já falei, através de meditação, exercício físico. Às vezes você pegar um livro que você gosta de você ler, você se colocar naquela situação daquele personagem do livro, entendeu? São diversas formas de você se conectar. E é sempre bom que isso aconteça de uma forma que exista algum movimento. Seja um movimento físico do seu corpo, né, uma atividade física, seja um movimento muitas vezes psíquico, de você se ler um livro, né, e você se imaginar naquela situação. Poxa, eu gosto muito de ver novela. Olha, eu não sei se a gente pode considerar novela uma forma muito de trabalhar a espiritualidade. Só se é uma novela, às vezes, bíblica, ou que trabalha de alguma forma a espiritualidade. Mas, no geral, como eu falei, é um momento de você muito se silenciar e se interiorizar. Entendeu? Então, isso que é essa conexão com a espiritualidade. É esse momento que você desliga o externo, às vezes você deixa o seu corpo no automático e você se interioriza,
você se conecta com você se compreende, o que você acha de tal forma em determinada situação, o que você acha de outra forma em outra situação, né? Esse autoconhecimento ele trabalha muito a espiritualidade. Existe trabalho de espiritualidade externo, que é quando você se conecta com Deus de uma forma externa. Numa cachoeira, numa praia, fazer uma trilha, fazer uma caridade, sabe? Ajudar uma pessoa que está precisando de você ter aquela satisfação de ver alguém bem, sabe? Tudo isso também são formas de trabalhar a espiritualidade, né? Então esse vídeo vem falar muito sobre essa questão desse tabu, de que conectar-se e trabalhar-se com o espiritual é necessariamente você assumir uma obrigação em algum centro religioso, de umbanda, de kardecismo, de budismo, de islamismo, judaico, né, judaísmo, de cristianismo, né, enfim. Então esse é o vídeo de hoje, essas dicas para você trabalhar o seu lado espiritual, né, são no geral praticamente qualquer prática que te ajude a se entender, né, ou a entender o próximo de uma forma saudável, são formas de conexão com a espiritualidade no geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que possam trabalhar isso, refletir um pouco sobre esse vídeo, tá bom? Então não deixe de dar o seu like aqui, né? Depois assiste os outros vídeos da playlist sobre pós-consulta, que eu vou deixar aqui o link, né? A playlist aqui no canal, né? Comenta, compartilha com algumas pessoas que você acha que pode ter interesse, tá? Não deixe de seguir nossa página no Instagram também, oráculo.7chaves. Se você quiser marcar uma consulta comigo de tarô, baralho cigano ou outros oráculos, né, você manda mensagem no Instagram ou no WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição, ou no e-mail, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muita gratidão, luz, axé, é isso.